Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou falar sobre um tema que vocês gostam muito, que é como eu planejo os meus livros, como que eu me planejo para escrever. Toda vez que eu vou começar a escrever um livro novo, já escrevi 14 livros nesse momento em que eu gravo esse vídeo, mas toda vez que eu começo um livro novo tem que ter um planejamento. Também na hora, antes de escrever mesmo, não é só sentar e escrever. O que você tem que fazer para se planejar antes mesmo de você continuar escrevendo a história do ponto onde você parou? Então você tem que se atentar a tudo isso, então eu vou te contar no vídeo de hoje como que eu costumo me planejar, tanto para começar a escrever um livro novo, quanto para continuar escrevendo do ponto onde eu parei nos livros que eu já estou escrevendo. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Primeira coisa, vamos lá. O que eu faço para me planejar quando eu vou escrever um novo livro? Quando eu tô lá, terminei de escrever um livro, ou se é seu primeiro livro, você não sabe o que fazer para começar, primeira coisa, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização antes de você sentar para escrever. Quantas vezes eu escuto várias pessoas, vários escritores falarem para mim, eu fico com a história toda na minha cabeça e na hora que eu sento para escrever não sai nada. Comenta aí se você se identifica com isso. Você tem a história na cabeça e aí você não consegue colocar isso no papel na hora que senta para escrever. E por que que isso acontece? Porque você não tem que estar com a história na sua cabeça. Ela já tem que estar planejada, organizada, rascunhada. Você tem que pegar todas essas suas ideias, passar para um papel. O que eu costumo fazer? Eu tenho um caderninho. Para cada livro meu, eu pego um caderno, faço o planejamento de toda a história, pego todas as ideias que eu tenho, organizo ali, coloco em ordem cronológica, porque aí eu não vou só simplesmente, eu tenho várias ideias que podem entrar em várias partes da história. Eu vejo, primeiro acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então eu vejo na ordem, não fica tudo bagunçado, desorganizado, senão é na hora que eu sento para escrever, eu não vou saber mesmo o que escrever. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de escrever, tanto para começar quanto para continuar, é já ter feito essa organização das suas ideias. Então tenha um caderninho, já antes de você, vou escrever um livro, pronto, compra um bloco de notas, um caderno, se quiser até mesmo anotar no bloco de notas no celular, você cria uma nota lá, coloca o título do seu livro e ali você vai organizando todas as ideias. Você faz toda a organização da história, bonitinho. Aí, na hora que você senta para escrever, você já tem tudo organizado, tudo anotado ali no seu caderninho. O que você vai fazer? Você vai abrir suas anotações, toda a organização que você fez, todo o planejamento. E aí você vai olhar, então eu tenho que escrever sobre isso. Hoje eu vou escrever sobre esse tópico aqui. E aí você vai desenvolvendo a sua história a partir disso. É muito mais fácil quando você faz dessa forma do que simplesmente sentar para escrever no improviso e deixar Deus colocar toda a história na sua cabeça na hora que você senta para escrever. Então não adianta você querer fazer isso, que nunca vai dar certo. Pode até ser que uma vez ou outra isso funcione, mas é muito difícil e é muito mais fácil que as pessoas que fazem esse tipo de coisa têm uma propensão gigantesca a sofrer com bloqueio criativo, com medo da página em branco e ficar totalmente travado na hora de começar, simplesmente porque não fez essa organização, esse planejamento antes de escrever. E também tem alguns elementos que você tem que planejar na hora de escrever, antes de escrever, na verdade, tipo o tempo, o contexto, o espaço, construir bem os personagens. Muitas pessoas esquecem de fazer uma boa construção dos personagens e depois acabam fazendo uma descrição muito fraca dos seus personagens, do protagonista. E ele é praticamente o protagonista, gente. Ele é muito importante. Se você não constrói bem o protagonista, o cara que vai atuar na história inteira, que toda a história está baseada na vida dele, sua história vai ficar muito fraca, cheia de falhas, cheia de furos de enredo. Então toma muito cuidado com isso. Antes de você escrever, você já tem que ter feito o planejamento dos personagens. Algumas pessoas até gostam de fazer fichas dos personagens. Lembra sempre de humanizar ao máximo seus personagens. Anota o máximo possível de características deles para você saber como descrever seu personagem dentro da história. Senão a sua história vai ficar muito fraca. Eu fiz um vídeo já ensinando como construir bem os personagens, como construir o protagonista da sua história. Eu vou deixar o card dele aqui se você quiser assistir depois. Mas é muito importante que você se atente para esse personagem seu, especialmente para o protagonista, que ele vai ser de extrema importância ao longo de toda a narrativa. Mas também você não pode esquecer de anotar os outros elementos do planejamento, que tem alguns elementos a mais ainda, que
que você tem que pensar em todos eles. Se você deixar de planejar algum dos elementos, certamente vai acontecer vários furos de enredo na sua história. Você vai ter uma propensão muito maior a cometer esses furos de enredo. E esse planejamento você vai fazer antes de começar a escrever a sua história. Se você já começou, se você já tem alguma coisa escrita, não tem problema. Começa a fazer esse planejamento e começa a melhorar sempre daqui para frente. Como que pode ser melhor daqui para frente a partir do que eu já escrevi? Mas se você está começando agora, você já pode começar fazendo esse planejamento correto, usando as técnicas corretas de planejamento, e você já vai começar com o pé direito. Então já começa a planejar antes de escrever. E se você já começou a escrever, está perdido, você tem que organizar suas ideias. Pega esse mesmo caderninho, o bloco de notas onde você está escrevendo, anota lá suas ideias, organize em ordem cronológica para você não ficar perdido. Porque é isso que acontece com muitas pessoas que vão escrever o livro. Ficam perdidas porque não sabem o que escrever, não sabem qual frase usar para começar, não sabem como começar da melhor maneira, não sabem como escrever o capítulo, ligar os capítulos, porque não se planejou, porque não organizou. E é exatamente comete aquele erro lá. A história fica na cabeça e não tem que estar na cabeça, ela tem que estar no papel. Antes mesmo de você escrever a história assim, de uma vez, você tem que ter anotado pelo menos num rascunho a sua história. Ela tem que estar em um rascunho para depois você desenvolver. Não é para sair desenvolvendo no improviso na base da fé. Tem que ter a fé sim, é importante a fé em tudo na vida. Mas se você não faz a organização, você vai ficar perdido. E quando você fica perdido, você trava. Você fica com bloqueio criativo, você fica com medo da página em branco e você vai acabar achando que não é bom no que você está fazendo. Muitas pessoas, depois que passam por isso, falam: acho que isso não é para mim, acho que eu não nasci para isso, não sou bom em escrever livro, sendo que você só precisava ter organizado e conhecido as técnicas de escrita certas para desenvolver sua história. Então já começa a colocar essas dicas aqui de planejamento, de como eu costumo me planejar antes de escrever. Já começa a colocar isso em prática e você vai ver como que vai mudar o seu processo de escrita. Como que vai ficar mais fácil de escrever, de desenvolver a sua história a partir disso. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aqui o que você achou e a gente se vê nos próximos vídeos.